Está começando mais um devocional examinando as fases da vida de Jó, parte 3. Fase de número 2. Glória a Deus, saudamos a todos com a bendita e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é seu devocional Examinai. Nós estamos meditando sobre as fases da vida de Jó, né? Gostaria de agradecer a todos os inscritos do canal. Se você não é inscrito ainda, que você possa se inscrever para receber todo o conteúdo que nós produzimos e colocamos aqui na plataforma do YouTube. Então nós estamos aqui meditando sobre a vida de Jó. Esse já é o terceiro vídeo, e no vídeo anterior nós paramos em Jó capítulo 2, versículo 10, falando da primeira fase de sua vida. Agora Jó entra na segunda fase. Essa fase é uma fase muito difícil, onde ele vai passar por acusações dos seus amigos, né? Onde eles começam a querer se mostrar sábios, entendidos, filósofos, e mostrando a Jó de uma forma que Jó pedisse perdão, confessasse o seu pecado. Porque naquela época, se a pessoa fosse próspera, é porque Deus estava abençoando ela. Mas quando a pessoa estava passando por miséria, por calamidade, a teologia, por assim dizer, daquela época dizia porque o homem tinha cometido algum pecado. O homem tinha feito alguma coisa contra Deus e por isso estava passando aquela situação. Então, a Bíblia diz que quando alguns dos seus amigos souberam o que Jó estava passando, vieram até Jó e ficaram ali cerca de 7 dias ao seu lado, sem dizer uma palavra. Então, os seus amigos, a saber, Elifaz, Bildade e Zofar, né? A Bíblia diz no versículo 11 do capítulo 2, e 3 amigos de Jó se inteiraram de todas as calamidades que sobrevieram e vieram para visitá-lo. Cada um veio do seu respectivo lugar. Mas quando levantaram os olhos de longe, não reconheceram. Então baixaram a cabeça e rasgaram as suas estolas e espalharam sobre a cabeça pó. Levantaram a voz e choraram, e estiveram sentados com eles sobre a terra por 7 dias e 7 noites, e nenhum deles dirigiu-se uma palavra, porquanto viram que a sua dor era muito grande. Então Jó, ele começa a se expressar, né? A Bíblia vai dizer que ele começa a abrir a sua boca e começa a amaldiçoar o dia em que ele nasceu. Pereça o dia que eu nasci, a noite em que se anunciou, foi concebido um varão. Mas no versículo de número 25 do capítulo 3 tem algo aqui muito relevante para que nós meditemos. Ele disse, o próprio Jó: pois o que eu temia me sobreveio, e aquilo que eu receava me aconteceu. Então veja aqui que o medo é semelhante ao temor carnal. E o temor carnal é diferente do temor a Deus. O temor carnal é semelhante ao medo. E o medo é tão criativo quanto a fé. Mas, com a diferença, o medo é criativo para o mal. Devemos temer antes a Deus do que o mal. Quem teme a Deus ama, e quem ama a Deus lança fora todo medo, como a Bíblia diz. Então devemos fazer isso. Jó está dizendo aqui que ele ficava imaginando isso todos os dias, com medo que isso acontecesse todos os dias. Ele mesmo está dizendo: Pois
Pois o que temia me sobreveio, e aquilo que eu receava me aconteceu. Então, esse medo é semelhante ao temor carnal e opera para o mal. Mas aquele que teme a Deus lança fora todo o medo. Por quê? Porque a fé operante opera para as coisas de Deus, para a vitória. Não para o medo, mas para o temor e confiança a Deus. Mas Jó ele não sabia do que estava acontecendo. Jó não sabia que ele estava sendo provado por Deus para depois o abençoar. Versículo 26 do capítulo 3, ele diz: Não me sentia seguro, nem sossegado, nem em repouso, e veio sobre mim a tribulação. Quer dizer, ele já imaginava que isso poderia acontecer, porque o medo conduz ao homem a um estado de vulnerabilidade, nem seguro, nem sossegado, nem descansado. Esta condição é fértil para as setas que voam de dia, para a mortandade que assola, para as palavras negativas inimigas. Devemos fechar as portas, essas portas, e lançar fora o medo que abre a porta para a destruição. Por isso Jesus sempre, quando uma pessoa estava passando por um momento difícil, por uma dificuldade, Jesus ele sempre dizia: não temas, crê somente, não temas, crê somente. Porque a insegurança, a falta de paz e a falta de repouso, meu irmão, diante de uma situação difícil que você esteja vivendo, só vai gerar destruição, só vai gerar em você até problemas emocionais. Então é necessário que você lance fora todo o medo e confie unicamente e plenamente no Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, diante dessa calamidade, dessa situação difícil, a Bíblia vai dizer que Jó fala essas palavras. E a Bíblia diz que um de seus amigos, a saber, Elifaz, começa a abrir sua boca e falar várias coisas que você pode ler no capítulo 4. E uma delas ele disse: o homem mortal pode ser justo diante de Deus? O homem pode ser puro diante do seu Criador? Então veja que é uma tendência nessas palavras de acusação, né? De acusação, vindo até com um teor da acusação de Satanás contra o homem. Então depois Jó ali responde para ele no capítulo 6. Então Jó teve que ainda ouvir essas acusações dos seus amigos, o acusando que ele tinha que confessar aonde foi que ele errou. Então muitas das vezes nós passamos por isso, né? Depois Zoar vem também falando. Para eles era conselhos para Jó, mas Jó sempre dizia: rapaz, aonde foi que eu errei? Aonde foi que eu pequei? Que o Senhor Deus me mostre onde está o meu erro. E ele clamava olhando para os céus, até que ele chega no versículo 7, no capítulo 7 e o versículo 17 e 18. Veja o que ele vai dizer, que palavra poderosa. Ele diz: quem é o homem para que tu assim o magnifiques e ocupes o teu coração nele, e a cada manhã o inspecione e a cada momento o examines? Se você for observar o Salmo 8, é o salmo da encarnação de Cristo, a solução para o sofrimento do homem. Quem é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites? Esse texto de 17 e 21 de Jó é a descrição do sentimento divino
em relação à sua salvação eterna. Deus trabalha sem cessar para que a alma valiosa do homem não se perca. Jó, enfim, revela que somente se sua iniquidade for retirada, ele se salvará. Então veja que existem 3 poderes que lutam pela salvação do homem. O número 1 é a consciência. Número 2, que é a lei inerente. E número 3, o espírito humano. Então veja aí o poder da consciência. O poder do espírito humano, ele trabalha para relampejar sobre a sua alma os mandamentos de Deus. O poder da consciência humana é saber que você discernir que você é pecador, que você precisa de salvação. O poder inerente da lei é o poder da presença da lei de Deus em nossos corações, no homem natural. Então imagine aí, Jó já estava passando aquela situação difícil e ainda ser acusado por aqueles que se diziam seus amigos, que conhecia muito bem a vida de Jó. A Bíblia vai dizer que ele era os olhos do cego, ele era a perna daquele que não podia andar, ele era a boca do mudo, ou seja, Jó fazia de tudo para servir o próximo. E agora, diante dessa situação, em vez de receber palavras de conforto, palavras de auxílio, ele recebe palavras de acusação contra ele. Isso não é fácil para quem está passando por um momento difícil. Talvez você esteja vivendo este momento difícil, não como Jó viveu, mas põe a sua esperança em Deus, não abra sua boca, não diga nada. Faça como Jó, que em tudo ele não pecou, não imputou a Deus o que estava acontecendo de miséria sobre a vida dele. Então veja, quando lemos os discursos dos amigos de Jó a respeito da situação que ele estava passando, e até é irônico sabemos que eles tinham ido até Jó para consolá-lo. Na verdade, o consolo deles serviu para deixar Jó ainda mais pior. Tem pessoas que têm esse poder de fazer isso. Você já está passando uma situação difícil e as pessoas ainda chegam e ainda te deixam pior. Teria sido muito melhor se eles tivessem ficado calado. Veja que o primeiro a falar foi Elifaz. Basicamente, Elifaz fundamentou seus argumentos na experiência e na tradição. E nesse sentido, ele suprimiu de sua teologia o tema da graça e da misericórdia de Deus. Na lógica de Elifaz, o sofrimento era algo comum apenas ao pecador. Jó capítulo 4, versículo 7. O segundo a falar foi Bildade. Em seu discurso, Bildade se mostrou ser um grande legalista. Ele não teve sensibilidade com Jó, seu amigo que estava sofrendo. Para ele, se havia sofrimento, então havia pecado oculto. Inclusive, ele chegou ao ponto de dizer a Jó, um pai enlutado, que todos os seus filhos morreram porque fizeram mal contra Deus e por isso foram castigados. É brincadeira. Um pai de família que lutava pelos seus filhos, oferecia sacrifício, holocausto por seus filhos todos os dias, por conta se seus filhos tivessem cometido algum pecado. Seus filhos estavam debaixo, cobertos pelo sangue dos cordeiros que eram mortos. Então veja que um usa o tema da graça e da misericórdia, dizendo que o sofrimento era comum apenas ao pecador.
e o outro faz acusação contra Jó, um pai lutado, dizendo que seus filhos morreram porque fizeram mal contra Deus. Jó capítulo 8, versículo 4. O último dos amigos de Jó a falar foi Zofar, mas de forma geral ele seguiu a mesma linha de perseguição contra Jó. Parece que ele não acreditava no sofrimento do justo. Eles achavam que o justo não poderia sofrer, o que obviamente representava mais uma acusação de que Jó estava em pecado. Inclusive, Zofar chegou a afirmar que Jó estava sofrendo menos do que de fato merecia. Jó 11:6. Uns amigos desses, quem queria ter por perto? Antes se eles ficassem calados. Então, diante desse sofrimento agora psicológico e emocional, além de seu corpo estar coberto de chagas, ele em cima de cinzas. Em cima de cinzas com um caco de telha, coçando as suas úlceras, as suas enfermidades, e ainda vem ouvir palavras de acusação, porque Satanás é assim. Ele sempre usa alguém que dá lugar, abertura a ele para falar, acusar as pessoas. Quais foram os erros dos amigos de Jó? Os amigos de Jó falharam por pensar que podia explicar tudo. Eles falharam ao acreditar que podia colocar os insondáveis propósitos de Deus em seu sistema de respostas prontas. Eles falharam em entender que o relacionamento entre Deus e o homem é governado pela soberania divina, não pela sabedoria humana. A verdade é que os amigos de Jó perderam a oportunidade de exercitar misericórdia. Então você está aprendendo aqui. Quando uma pessoa estiver passando por uma situação difícil, se Deus não te revelar nada, meu querido, fique calado, vá orar por essa pessoa, traga palavras de conforto, de misericórdia. A ortodoxia deles não deixou espaço para a compaixão. Como bons amigos, eles tinham apenas que consolar a Jó, mas em vez disso fizeram da dor de Jó um debate teológico. Nesse processo, eles só até citaram princípios bíblicos, até verdadeiros, mas aplicaram esses princípios de forma equivocada e inoportuna. Então realmente teria sido melhor que os amigos de Jó tivessem ficado em silêncio. Por tudo isso, no final, os amigos de Jó foram repreendidos pelo Senhor e tiveram de pedir perdão. Então veja o que aconteceu. A vida de Jó mudou depois que aprendeu a orar por seus amigos. Jó sabia que precisava de amigos verdadeiros, mas que acima de tudo dependia de Deus e que também deveria ser um amigo para o seu próximo. Foi na angústia que Jó conheceu a verdadeira amizade. É nos momentos difíceis que a gente conhecemos quem são os nossos amigos. A Bíblia diz em Jó 6,14: ao aflito deve o amigo mostrar compaixão. Jó desabafou sua solidão quando viu que todos os meus amigos íntimos me abominam e até os que eu amava se tornaram contra mim. Jó 19:19. Somente quando esteve completamente só e que passou a buscar a Deus como amigo, pois os meus amigos zombam de mim, mas os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus. Jó 16:20. Então pediu a seus companheiros que reconhecessem seu sofrimento, dizendo: compadecei-vos de mim, amigos. Amigos meus, compadecei-vos de mim. Jó 19:21. Quando Jó se consertou com Deus, passando a orar e ouvir a voz de Deus, nos capítulos 38 e 39, que trataremos no vídeo posterior,
confessando-se pecador, em Jó 40, versículo 3 ao versículo 5, e ouviu Deus falar com ele de maneira poderosa. Por isso Jó reconhece que somente agora conhecia Deus como um verdadeiro amigo, como um verdadeiro Deus, porque ele disse: na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Agora, Jó está disposto a aprender, reconhecendo ser um pecador como na condição de todo homem, ainda que justo, ainda que reto, ainda que se desviasse do mal. Todos os homens nasceram na condição de pecador. Entretanto, chegou a hora de Jó ajudar seus amigos. Ele ainda teve essa hombridade, Tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz o temita: a minha ira se acendeu contra ti e contra seus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. É brincadeira. Então Jó vai orar pelos seus amigos ao invés de fazer com eles e começar a discutir quem estava com razão. Então os amigos de verdade, eu quero deixar essa palavra aqui, são aqueles que oram por você e com você. Não adianta ficar falando e argumentando. Os amigos de Jó foram sinceros enquanto ficaram em silêncio e choraram com Jó, e também quando ficaram em silêncio. Mas os verdadeiros amigos oram e se colocam tudo diante do maior de todos os amigos, que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então veja que na primeira fase que nós estudamos, Jó era um homem rico, próspero, recebeu testemunho do próprio Deus, mas passou da riqueza para a pobreza, passou dificuldade, e agora em meio às cinzas, aos cacos de telha, ainda vem os seus amigos, que se dizia seus amigos, com acusações contra ele. Aí vem o segundo sofrimento, psicológico e emocional. O inimigo das nossas almas, ele vem fazer isso com as pessoas que estão passando por dificuldade. Ainda que esteja passando dificuldade física no seu corpo físico, ainda vem trazer ainda acusações com palavras, trabalhando o psicológico, mental das pessoas. Então, que você não seja como aqueles amigos de Jó, que quando viu uma pessoa passando por uma situação difícil, em vez de sentar, orar, apresentar a Deus a causa daquela pessoa, estava assim julgando. Nada é mais difícil do que isso. Você saber como você vivia, daqui a pouco você está passando uma situação que nem Jó sabia porque ele estava passando por aquilo, e pessoas vêm com palavras de acusação. Isso não foi fácil para ele. Mas veremos no vídeo posterior, creio que seja aí agora o último vídeo, onde Deus agora se apresenta, faz alguns questionamentos para Jó. Deus lança uma palavra sobre os amigos dele. Jó confessa algo para Deus, e no final da história, Deus manda que ele ore pelos seus amigos, e aí Jó tem de volta tudo o que perdeu. E mais uma vez o inimigo das nossas almas foi derrotado e frustrado. Mesmo o homem sendo pecador, mas se voltando para Deus, ele pode ser fiel ao seu Criador e adorá-lo na beleza da sua santidade. Não deixe que essa luta, que essa angústia preencha o seu coração, que você não perca as esperanças,
porque existe um Deus no céu que controla todo o poder do mundo espiritual. Talvez você não saiba porque você está passando por isso, mas eu quero te dizer que Deus, que conhece todas as coisas, que conhece todos os caminhos, Ele sabe porque você está passando por isso e Ele vai fazer você vencer se você crer no nome dEle e ser obediente à sua palavra e viver de acordo à sua vontade. Então, que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até o próximo vídeo, querendo Deus, no Devocional examinando as Escrituras, examinando as fases da vida de Jó. Forte abraço. Trust is where